A Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 40, e eu quero ler os versos 3, 4 e 5. Livro do profeta Isaías, no capítulo 40, os versos 3, 4 e 5. Eu vou ler em duas versões. Creio que vamos entender melhor. Os irmãos vão ouvir na versão NVT, nova versão transformadora, Isaías 40, versos 3, 4 e 5. E vou ler depois na versão Almeida corrigida fiel. Primeiro na versão NVT. Isaías 40, verso 3 vai dizer assim: ouçam, uma voz clama, abram caminho no deserto para o Senhor. Preparem para nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Então, a glória do Senhor será revelada, e todos a verão. O Senhor falou. Almeida corrigida fiel diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Amém? Podeis assentar. Quero pensar com vocês nesta noite sobre caminhos a serem restaurados. Caminhos a serem restaurados. Quando nós nos deparamos com este texto do profeta Isaías, nós encontramos uma profecia messiânica, uma profecia que mais de 400 anos antes de Jesus vir, estava apontando para ele, estava anunciando a vinda do Messias. Estava dizendo como que aconteceria na vinda do Senhor. Estava anunciando e dizendo que o Senhor Deus estava trazendo salvação à humanidade. E podemos dizer que neste texto, neste momento, o profeta, ele estava usando uma linguagem de uma metáfora, de uma estrada, de um caminho, humanamente falando, para transmitir a respeito do caminho da vida, a caminhada cristã que devemos preparar para o Senhor.
É isto que o texto está nos dizendo. E eu quero pensar com vocês, porque esta profecia de Isaías não era uma estrada para uma pessoa, um homem normal. Não era um caminho para um homem natural, mas era a preparação de um caminho, de uma estrada para a chegada do grande rei. Amém? Era o caminho para a chegada do grande rei. Não era para um homem qualquer, mas para o grande rei. Vamos examinar alguns pontos importantes que eu encontro nesta palavra, nesta mensagem. Primeiro, o profeta começa dizendo o quê? Voz do que clama no deserto. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Com isto, Isaías estava falando a respeito de João Batista, que antes de Jesus manifestar-se entre os homens, ele aparece pregando no deserto da Judeia. A Bíblia diz que João pregava o batismo de arrependimento. João pregava o batismo de retorno para Deus. Ouçam Mateus capítulo 3, versos 1 a 3, não precisam procurar para não perder tempo. O texto diz assim: e naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João estava trazendo duas palavras muito decisivas para o povo. Primeiro, ele estava anunciando a Cristo que estava vindo, e ele também estava firmando o seu ministério, o seu trabalho, dizendo, conforme Isaías falou, não é? Conforme ele disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho. Ele está dizendo, este é o anunciado. João estava dizendo, eu sou o anunciado, que vim para preparar o caminho, que vim para anunciar o Salvador da humanidade. Com outras palavras, era exatamente isto que João estava dizendo. E João tinha uma mensagem poderosa, dizendo para o povo, endireitai as suas veredas. Endireitai as suas veredas. Mas, queridos, quando eu olho na nova versão transformadora, e eu vou ler novamente, quando o profeta vai dizer, ouçam, e uma voz diz, clama, abram caminho no deserto para o Senhor, preparem para o nosso Deus o quê? Uma estrada, um caminho reto, na terra desolada, ou seja, aonde não há caminho, em um lugar deserto, em um lugar que outrora não havia caminho, em um lugar que outrora não havia nenhuma estrada. Ele diz, preparem no deserto, em uma terra desolada. E aí ele vai dizer, aterrem os vales, aterrem, aplainem.
mas também nivele os montes, ou seja, aplana, corta, rebaixa os montes, e também as colinas. E aí ele vai dizer: endireitem as curvas, não é? Nada de zigue-zague, endireitem as curvas e tornem planos os trechos acidentados. E então a glória do Senhor será revelada e todos verão que o Senhor falou. É isto que a Bíblia nos ensina. Mas quando eu olho o versículo 5 e o versículo 6 de Mateus capítulo 3, eu encontro uma expressão extraordinária. Mateus capítulo 3, versículos 5 e 6 vai dizer assim: nos dias que antes de Jesus começar o seu ministério, João estava levando multidões ao arrependimento. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Até aqui Jesus não havia manifestado o seu ministério. Até este momento que João pregava, que João levava multidões de toda a Judéia, de toda Jerusalém, de toda a província adjacente ao Jordão. Quando as multidões iam ter com João, eles iam para ouvir de quem ele estava anunciando. Alguém que estava vindo, alguém que estava chegando, que era o Salvador. Jesus não havia se manifestado publicamente. Jesus não havia começado o seu ministério. E lá estava João levando multidões a se converterem, a se arrependerem. Porque ele estava falando de um arrependimento de pecados, de uma conversão, de um retorno, de uma volta para o Senhor nosso Deus. Portanto, Jesus ainda não tinha começado o seu ministério. Mas prosseguindo, ele diz o seguinte: ele manda nivelar os montes. O que o profeta Isaías quer nos dizer com isso? Eu quero entender tudo o que a palavra está esmiuçando para nós nesta noite. Nivelar os montes, traduzindo para nós nos nossos dias, no nosso tempo, certamente é a quebra do nosso orgulho, eliminar a nossa altivez, a nossa presunção, prepotência, a nossa vaidade, todo e qualquer tipo de entulho, para que possamos receber a salvação em Cristo Jesus. Aquele que veio para aplainar os corações, aquele que veio para nivelar os cristãos, colocando todos como um só homem em sua presença, sem distinção, sem diferença, sem ninguém especial, sem nenhum maior que outro. Ele veio para colocar todos como filhos de Deus, sem vaidade,
sem orgulho, sem presunção, sem arrogância, sem prepotência, sem nada disto, sem nenhum atrapalho, aplainar os montes, ou seja, aqueles que se acham mais altos, aqueles que se acham mais importantes. A palavra de Deus, a mensagem de João era exatamente esta, de aplainar os caminhos. João começa exatamente com esta palavra, primeiro, arrependei-vos. Arrependei-vos. Ele está dizendo que o povo precisava se arrepender. Arrepender de seus pensamentos, seus sentimentos, suas vaidades. Arrependimento, conversão, retorno para Deus. Olhando um comentário de um teólogo que admiro tremendamente, Dr. Russell Shedd, ele vai dizer o seguinte, já está na glória, Russell Shedd, e ele descreveu sobre este fato, esta passagem. Quando ele fala sobre este texto, ele diz o seguinte: somente o verdadeiro arrependimento, ele pode abrir para cada um o caminho para a comunhão com Deus. Somente o verdadeiro arrependimento, o nosso profundo arrependimento, e somente por este arrependimento, somente através dele, é que nós conseguimos verdadeiramente abrir um caminho para a plena comunhão com Deus. Se não for pelo arrependimento, não há caminho para Deus. Se não reconhecermos os nossos pecados, não voltamos para Deus, porque nos achamos autossuficientes, porque nos achamos importantes, porque nos achamos o suficiente, e aí não há lugar para Deus. A palavra do Senhor nos diz, João vem pregando arrependimento. Quando Jesus se manifesta, Jesus vem pregando arrependimento. Isto é o retorno, a volta para o nosso Deus. O que significa aterrar os vales? Ele também mandou aterrar os vales. Por que não pensarmos e não traduzirmos? Por tirar o vazio da nossa alma. Aterrar aquele vazio, aquele buraco, aquele precipício. Aterrar, aplainar, nivelar. O vazio existencial de todo ser humano, antes de conhecer a Cristo, com suas curiosidades e especulações, este vazio de conhecer o Todo-Poderoso, ele precisa ser aplainado. Como? De que maneira? Colocando-se nas mãos do Senhor, na presença do Senhor. Ressentimentos vividos, quem sabe, complexo de inferioridade, humilhações, frustrações que tenha passado, o sentimento de incapacidade, a baixa estima, tantas coisas que têm colocado pessoas como que em um vale, em um buraco, em um precipício. É preciso aterrar estes vales. É preciso aterrar com a presença de Deus, com a palavra de Deus. É preciso aterrar com a comunhão com Deus. É preciso aterrar com o alicerce da palavra de Deus nas nossas vidas. Sabendo como aquele cântico, você é importante para Deus. Você não é um desprezado. Você não é um abandonado. Quando nós olhamos pelos olhos da palavra de Deus, a palavra vai dizer, aterrem os vales. Levanta a cabeça, olha para frente, olha para cima. Deus não te abandonou.
Deus não te desprezou, por maior que tenha sido o problema que você tem enfrentado. Quem sabe você se encontra em um vale escuro nesta noite, mas estamos aqui como igreja do Senhor para te dizer: aplana estes vales em nome do Senhor. Caminha em terra plana, em lugares aplainados pelo Senhor. Primeiro é preciso tirar as montanhas, os morros, os altos que nos achamos, e depois aterrar os vales da depressão, os vales do medo, os vales da insegurança, os vales da preocupação, que muitas vezes, quem sabe você tem dito e pensado: o que vai ser do amanhã? Eu não sei o que vai ser, o que vai acontecer, mas eu sei que Deus continuará cuidando de cada um dos seus filhos. Disto eu tenho certeza, Ele vai continuar cuidando. Aterra os vales da insegurança, preencha com a presença gloriosa de Deus. Preencha a tua vida, preencha o teu coração, os teus pensamentos, a tua mente. Preencha, aterra eles. Aterra com o conhecimento da palavra. Aí não vai haver espaço para todos os sentimentos negativos. Não vai haver espaço, porque ele foi preenchido, aleluia, com a palavra de Deus. Vai ser preenchido com a comunhão com Deus, com a meditação da palavra. Porque se tivermos tempo para examinar a palavra, para ter uma vida de comunhão com Deus, eu não vou ter tempo para me desgastar com o desnecessário. Há um ditado muito popular que uma mente vazia é o quê? É o quê? Oficina de Satanás. Ele vai trabalhar aonde? Numa mente vazia. Numa mente que não tem nada. Uma mente que não tem sentido, não tem propósito, não tem direção. É claro que Satanás vai trabalhar. Mas se a nossa mente ela estiver preenchida, aterrada, com os sábios ensinamentos da palavra de Deus, o nosso coração, o nosso pensamento, ele vai ser um caminho aplainado para que o Senhor venha sobre nós. Para o Senhor vir sobre as nossas vidas, é preciso o coração aplainado, vales aplainados. Vales de depressão aplainado, vales de angústia aplainado, vales de depressão, vales de miséria, vales de sentimentos negativos, todos eles aplainados pela palavra de Deus, que vai nos dizer que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos herdeiros. Se somos herdeiros, então não tenho mais porquê viver cabisbaixo. Não, sou herdeiro do reino celestial. E a partir de um momento que eu tiver estes vales aterrados, ao mesmo tempo, os caminhos tortuosos, eles vão ser endireitados. Aleluia! Não andaremos mais cambaleando de um lado para o outro. Não andaremos mais em círculo. Não andaremos mais nos desviando para um lado ou para outro. Nós vamos andar em um caminho reto. Aleluia! Este caminho reto se chama Jesus Cristo. Aquele que disse: eu sou o caminho. O caminho reto para mim e para você nesta noite se chama Jesus Cristo. Quando eu ando neste caminho, eu não tenho porquê ficar fazendo voltinha para cá ou para lá. Eu não tenho de que ficar me desviando, não. Eu vou reto. E eu costumo dizer: eu não recuo e não faço a volta 1 milímetro para Satanás. Ou ele sai da minha frente, ou eu passo por cima em nome de Jesus. Porque
o Senhor Jesus, que é o caminho que eu sigo, ele é reto. Não tem voltinhas, não tem curvas, não tem dobradas, não tem rótula no caminho da salvação. Não, não tem. O caminho da salvação, ele só tem o retorno, e este retorno é para os braços do Pai. O retorno que nós temos é para o nosso Deus. O retorno que nós temos é o voltar da caminhada que nós estávamos seguindo e voltar para o caminho do Senhor. Voltar para a direção do Senhor nosso Deus. O caminho tortuoso, ele vai ser alinhado, aplanado, ele vai ser reto. E quando o cristão vive neste caminho reto, ele não tem o que temer. A outra coisa importante que nós vemos, este caminho reto, um convite para que abandonemos todas as práticas pecaminosas e que possamos viver uma vida de retidão, uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, que nos leva, que nos convence para o caminho que se chama Jesus Cristo, aonde nós encontraremos e viveremos eternamente com o nosso Pai. A mensagem do profeta era: preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho do Senhor. Para mim e para você nesta noite, o que é preparar o caminho do Senhor? O que é para nós nesta noite preparar o caminho do Senhor? Primeiro, neste preparo, eu e vocês, cada um de nós, que desejamos morar com Cristo eternamente, significa limpar o nosso coração, limpar de ressentimentos, tirar as distrações mundanas, tirar tudo que tenta perverter o nosso coração, a nossa vida, nos tornando um lugar habitável para o Espírito Santo. Tirando o entulho, tirando o que não presta, tirando tudo que nos prejudica, tirando tudo que nos faz mal, tirando tudo que nos afasta da presença de Deus, mágoa, ressentimento, frustração, retirar tudo isso, para que o nosso coração seja um lugar habitável do Espírito Santo de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 8 a 10, ele vai dizer: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vocês. Limpai as mãos pecadoras, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Quando nós temos este sentimento, quando a palavra flui em nosso coração, quando a palavra flui em nossa mente, limpando, purificando, tirando todas as escórias, tirando toda a lama, toda a sujeira do pecado, Ele vem com a sua glória sobre as nossas vidas, e então o caminho do Senhor está preparado. O caminho do Senhor, estamos preparando o caminho do Senhor. Concluindo, o profeta Isaías, ele veio para trazer da parte de Deus uma mensagem de esperança para a nação de Israel. Eles estavam prestes a enfrentar o cativeiro em Babilônia, mas ao mesmo tempo o profeta tinha uma mensagem para eles. Deus estava prometendo um caminho de retorno, um caminho plano. Este caminho plano, este caminho de retorno, é por isso que Jesus vai dizer mais adiante: eu sou o caminho.
o caminho plano e perfeito, o caminho reto, o caminho aterrado e aplanado que nos leva a Deus, Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outro caminho. E nesta noite Ele está aqui para aplainar aqueles que se acham autossuficientes, todo o egoísmo, todo o orgulho, toda a vaidade. Mas Ele está aqui também para aterrar os vales que existem nos corações, nos pensamentos e sentimentos. Ele está aqui também para colocar um caminho reto de volta para Deus, porque não há voltinha, não tem outros caminhos, não, é Jesus, o caminho reto e verdadeiro para Deus o Pai. João Batista, ele cumpriu o seu papel. E a minha pergunta para mim e para você nesta noite é: e a igreja do século 21 o que está fazendo? João Batista, durante toda a sua vida, ele pregou o arrependimento e levou multidões a converterem-se a Deus. Cumpriu o seu papel. E o que estamos fazendo nos dias de hoje? Não apenas Igreja Batista do Canalete, não. Eu digo como igreja no mundo. O que estamos fazendo como igreja do Senhor? João Batista pregou, anunciou a vinda do Messias. E ele veio. E ele pregou, e ele curou os enfermos. Ele fez grandes milagres e maravilhas, se entregou na cruz em meu e em teu, em nosso lugar. Mas ele também disse que vai voltar. Quem são os responsáveis de preparar o caminho para Jesus voltar, meus irmãos? Quem são os responsáveis de preparar o caminho para Jesus voltar? Quem são os responsáveis? Vamos pedir que voltem João Batista de novo? Não. Vamos pedir que venham outros profetas? Não. Mas o que fazer para preparar o caminho? Uma coisa eu tenho para lhes dizer nesta noite: Jesus está vindo. A mensagem de João Batista é a mesma que pregamos hoje. Jesus está voltando, mas e como preparar o caminho? De que maneira preparar o caminho? De que maneira aplainar os altos, os morros, as montanhas? De que maneira aterrar os vales? De que maneira? Mateus 24, 14, Jesus disse o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. Mas quem tem que preparar o caminho para Ele voltar sou eu e você. De que maneira? Anunciando Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. O que a igreja tem para fazer para preparar o caminho para o Senhor voltar é pregar que Ele vem. É pregar que Ele já veio para salvar a humanidade perdida, veio para se entregar numa cruz, mas Ele voltará para buscar os salvos. É responsabilidade minha e tua nesta noite proclamar e dizer em alto e bom som: Jesus está voltando. Em pé nós vamos orar ao Senhor, vamos falar com o papai neste momento,
Mas eu gostaria de perguntar se você tem algum caminho em sua vida que nesta noite precisa que seja aplainado, ou que precisa ser aterrado. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. Se receberes a Cristo, se colocares a Cristo como prioridade na tua vida, no teu coração, Ele está aqui para preencher tudo o que falta. Pastor, você não está sendo audacioso demais, não. Jesus preenche todo o vale que existe na tua vida. Aleluia! Ele preenche todo o vale. Não vai ficar o vale algum. E você vai poder cantar seguramente, dizendo: eu sou de Jesus, aleluia. E com Jesus não tem vale que não seja aterrado, mas também não tem monte, montanha que não seja aplainado. Porque todos, aleluia, todos nos renderemos aos pés do Senhor Jesus Cristo, aonde não há diferença, aleluia, não há diferença, não há maior nem menor, todos a uma só voz, como filhos do Deus vivo. Então não há lugar para vaidade, não há lugar para orgulho, não há lugar para nada disso, para arrogância, prepotência, mas também não há lugar para o indiferentismo, não há lugar para o sentimento de incapacidade, não há lugar para a frustração, porque Jesus é aquele que preenche as nossas vidas. Ele não apenas nos coloca no lugar que deve, mas Ele também aplana as nossas vidas. Por quê? Por causa do amor que Ele tem por nós, porque Ele veio fazer isso. Ele sendo o Senhor de toda a glória, Ele sendo Deus, Ele assumiu a forma humana, Ele veio às partes mais baixas da terra para salvar o vil pecador. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das tuas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de que
O Espírito e a noiva dizem vem. Aleluia. Igreja do Senhor, prepare o caminho. Prepare o caminho para o Mestre. Prepara o caminho porque Ele vem. Prepara o caminho. Fala do amor de Jesus. Arranca as vidas que estão perecendo ao teu lado. Igreja do Senhor, Igreja do Senhor, prepara o caminho do Senhor. Ah, como eu gostaria que vocês pudessem ver, como eu queria que você sentisse a glória do Senhor de tal forma, me dizendo: grita, anuncia, fala, prepara o caminho do Senhor. Aleluia! Preparem o caminho, porque Jesus vem. Ele vem. Prepara o caminho. Aleluia! Prepara o caminho. Deixemos os embaraços, deixemos todo o entulho. Louvado seja o nome do Senhor. Prepara o caminho, igreja. Prepara o caminho do Senhor. É tempo de arrependimento, é tempo de quebrantamento, é tempo de correr para o Mestre e dizer: Jesus, tem misericórdia da minha vida, Jesus. Corra para Ele, diga: Senhor, eu quero ser um trabalhador, eu quero ser um preparador do caminho para a tua grande volta. Aleluia! Se você deseja, pode vir à frente, sim. Vamos ter um tempo de oração, um tempo de adoração. Vamos ter um tempo de busca, um tempo de arrependimento, como este cântico. Não é mais um culto, não é mais um apelo, não, mas com certeza é mais uma das alertas de Deus para a sua igreja, dizendo: preparem o caminho. Aleluia! Preparem o caminho. Ele vem. Prepare o caminho. Preparem o caminho, porque Jesus vem, sim. João preparou, João anunciou, milhares de pessoas se renderam a Cristo e Ele veio. Mas Ele mandou nós pregar a sua palavra em todas as nações, em todos os lugares. Por quê? Porque Ele vem. Aleluia! Ele vem para buscar os lavados e remidos no seu próprio sangue. Aquele sangue que derramou na cruz é a remissão dos meus e dos teus pecados. Mas para isto hoje, eu e você precisamos limpar os entulhos, aterrar os vales e caminhar como filho de Deus. Caminhar como filhos de Deus. Há lugar para você nesta noite. Há lugar para você. Pode vir, queremos orar por você. Você que ainda não teve um encontro com Jesus, você que não tomou uma decisão com Jesus, faça isso o mais rápido possível. Faça isso nesta noite. Diga: Senhor, eu quero andar nos teus caminhos. Senhor, eu quero um caminho reto para a minha vida. Eu não quero ficar fazendo curvas e voltinhas, não. Eu quero um caminho reto. O caminho reto é Jesus. Aleluia. O caminho reto é Jesus. O caminho reto é Jesus. Eu não vou cansar de repetir: Jesus é o caminho reto, aplainado, que nos leva à presença do Pai.
homens, não são ensinamento de homens, não, nada e ninguém nos levará à presença do Pai, a não ser Jesus Cristo, o caminho reto, o caminho aplainado, o caminho plano, que Ele nos conduz em segurança ao lar celestial. Prepara o caminho do Senhor. Obreiros, presbíteros, diáconos, liderança desta igreja, preparem o caminho do Senhor, preparem o caminho do Senhor, preparem porque Ele vem, preparem o caminho do Senhor, Ele vem, igreja. A voz que clama nesta noite é: prepara o caminho do Senhor. Deixe seus próprios interesses, deixe seus próprios interesses pelo reino de Deus, pelo reino dos céus. É um pouquinho mais de tempo, é um pouquinho mais de tempo. Não haverá mais trabalho, não haverá mais luta, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque o caminho aplainado nos conduzirá ao reino celestial, ao reino eterno. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas enquanto Ele não voltar, é minha, é tua obrigação de preparar o caminho do Senhor. Então preparem o caminho do Senhor. Enquanto é tempo, prepara o caminho, porque logo Ele vem. E Ele vem quem? É o Rei da Glória. Abram-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, é o Deus Todo-Poderoso. Então abram-se para que o Rei entre. Amados irmãos, igreja do Senhor, prepara o caminho do Senhor, prepare o caminho para que Ele volte. Pregue a sua palavra, preguemos, vivemos o Evangelho. É tempo de lançar as redes, é tempo de lançar a semente. E eu conversava ainda antes do culto com Osni, nós precisamos sentar e pensar. Eu não estou conformado com o trabalho de evangelização desta igreja, não, eu não estou conformado. Rio Grande precisa saber que Jesus está voltando. Rio Grande precisa saber que Jesus voltará. Enquanto Ele não volta, é tempo, é hora, é momento de salvação. É momento de arrependimento, é momento de confissão de pecados, é momento de correr para Jesus, aquele que derramou o seu precioso sangue e nos purifica de todo o pecado. Levante suas mãos aos céus. Pai de amor, eu sou grato a Ti, papai, eu sou grato a Ti por esta noite. Eu Te louvo por Tua gloriosa presença, papai. A única coisa que eu Te peço nesta noite, na mesma proporção, Senhor, da Tua presença, do Teu falar ao meu coração nesta noite. Fala com cada um dos Teus filhos e filhas, Pai. Fala da mesma forma, Senhor. Fala com a mesma autoridade nesta noite. Fala o mesmo tom. Fala o mesmo tom com a Tua noiva. Fala com a Tua igreja. Senhor, da mesma forma
Fala com cada um dos teus filhos, fala com a tua igreja, fala com a tua noiva, enche-nos da tua presença, enche-nos de ti, enche-nos de ti, Jesus, 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 nós te adoramos. Espírito Santo, sopra sobre a tua igreja, sopra sobre o teu povo nesta noite. Deus, incomoda-nos, incomoda-nos nesta noite. Há uma vida de compromisso contigo, há uma caminhada plena contigo. Realiza, realiza, meu Senhor, realiza, meu Senhor, a tua bendita obra e glorifica o teu nome. Ao nome de Jesus, ao nome de Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor para sempre. Jesus, nós te adoramos. Jesus, nós não queremos sair da tua presença. Jesus, 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 não queremos sair da tua presença. Não, Senhor, não, Senhor, fica conosco, Jesus, fica conosco, Jesus, aleluia. Fica conosco, Senhor, fica conosco em todos os dias, fica conosco, Senhor, em todo o tempo. Guarda, sustenta a tua igreja, não permita que nenhum se desvie do teu caminho, não permita, Senhor, que ninguém se afaste de ti. Trabalha em mentes e corações nesta noite, cada família, cada lar, aqueles que ouvem a tua palavra, aqueles que estão recebendo lá nos seus lares agora. Pai, eu ministro a tua bênção, encontra com o poder do teu Espírito Santo, quebrando corações, quebrando vidas, salvando, Deus, a cidade do Rio Grande para ti. Fica conosco, Senhor, fica conosco, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o poder, o consolo do Espírito Santo, seja com todos, e todos digam amém. Cantemos, adoremos ao Rei em alto e bom som. Enquanto eu chego até a porta, quero cumprimentar vocês. Adoremos. É tempo de lançar as redes, é tempo de lançar a palavra. Voz do que